aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. A Ele honra, glória, louvor, domínio, poder, riqueza, pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Por bondade estejam sentados. Quero agradecer ao nosso nobre companheiro, pastor Cirso, homem de Deus, homem querido, abençoado pelo Senhor. Já o conhecemos há tanto tempo, né? Desde quando trabalhávamos em Joinville, por muitos anos. Depois ele chegou a Garuva, bem pertinho. Sempre usado por Deus, né? Esse jeito carismático de ser. Estava pensando, se ele não fosse um bom crente, seria um bom político, que é perito em voto, né? Abençoado por Deus. Esse carinho, esse amor que você tem, ele é hilariante. Ele começa a soltar raios maravilhosos, contagiando a gente. E eu louvo a Deus por fazer parte do seu grupo de amigos. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Está um nobre companheiro, é filho do pastor, né? Abençoado por Deus. Nosso coordenador de missão. Esses nobres companheiros que aqui estão, homens de Deus. Veja aí um que nós ganhamos para Cristo, né? Está ali, isso nos dá alegria, né? Foi batizado, hoje é um obreiro na casa do Senhor. Como traz alegria para a gente, né? Quando encontramos almas que a gente conseguiu levar aos pés de Cristo. E eu vejo o Pierre lá em cima cuidando do som, né? Quem sabe um dia o Senhor me põe numa igreja maior, aí eu vou conseguir levar o Pierre e tirar de vocês aqui, né? Estou brincando. Quero dizer com isso que ele é uma pessoa maravilhosa, ele e a esposa. De sorte, queridos, que eu estou feliz. Provavelmente tem mais ou menos 35 anos que eu venho aqui nessa igreja. Pela primeira vez, quando ela foi emancipada, quando eu era jovem ainda, jovem, bem jovem mesmo, ali na cidade de Criciúma. E quando a igreja aqui foi emancipada, na época do pastor Valdomiro Souza, eu estive aqui com ele na emancipação. Depois os anos foram passando, eu fui para mais longe, e hoje estamos um pouco longe ainda, mas depois de 35 anos aqui no Templo 7, para cultuar ao Senhor é a primeira vez. E aqui há novas almas, né, servindo ao Senhor, alguns mais tempo, outros menos tempo, mas de qualquer maneira é muito gratificante. Confesso, pastor Cirso, que estou muito feliz. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. É uma oportunidade singular. Talvez seja o último culto que eu e você iremos participar. Talvez seja hoje o último culto. Talvez hoje mesmo o Senhor venha nos arrebatar para o céu, ou de repente nos recolher. Há duas maneiras, né, para irmos para o céu, mas tanto uma quanto a outra deveremos estar prontos. Mas estou feliz, querido, que Deus os abençoe e que a palavra que o Senhor Deus me pôs no coração possa encontrar guarida nos vossos corações e que possa vos abençoar. Confesso que hoje à tarde eu desejo, já desde ontem, de estar aqui com os irmãos, e seria prudente, né, nós como obreiros do Senhor sempre pensarmos, né, há sempre uma possibilidade de termos uma oportunidade, talvez de uma introdução, até mesmo de uma oração, e devemos estar prontos para todos esses momentos, né? E eu até me preparei também, caso tivesse uma oportunidade para uma introdução, porque eu vim para me alimentar nessa noite. E eu pensei em uma outra palavra, mas sentado ali ao lado do nobre companheiro, perguntei para ele: hoje é culto de missão? Ele disse: é culto de missão. E coube a minha responsabilidade de trazer aos irmãos a mensagem. Então, tudo que eu havia pensado mudou tudo. Mas queira Deus estar conosco nesse raciocínio bíblico que eu acredito que irá abençoar todos nós. Amém, queridos? Por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1.
Está suave, gostoso. Bem-vindo, Espírito Santo. Ele é bem-vindo no nosso meio. Quem nós não aceitamos no nosso meio é o inimigo de nossas vidas. Ele não é bem-vindo aqui. Nós não o queremos aqui. Nós não queremos que ele perturbe as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes. Que ele não venha perturbar os nossos irmãos, servos do Senhor, nem o corpo de obreiro. Tudo que nós queremos é viver em paz com Deus. Porque do jeito que o mundo vive, se é que vive, o importante é viver em paz com Deus. Atos capítulo de número 1. E o versículo de número 8, que diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém e amém. Queridos, um dia desses, estava pregando em uma igreja, e eu falei sobre a função de Deus nas Escrituras. Falei sobre a função de Cristo Jesus nas Escrituras e a função da igreja nas Escrituras. João, ele vê Deus sentado num trono, e na mão direita de Deus, ele tem um livro escrito por dentro e por fora. No hebraísmo, o livro escrito por dentro e por fora fala da história completa. Está completa, está terminada. O livro está selado por dentro e por fora. E João diz: eu vi. Ele estava sentado no trono e na sua mão direita ele tinha o livro. Livro escrito por dentro e por fora está falando de toda a história completa. Deus tem a minha e a tua história completa, segura na mão dele. A minha macro e micro história. Ele tem a sua história antes mesmo do universo ser formado. Porque Deus não tem tempo. Ele não está limitado no tempo, ele é eterno. Ele permanece para todo sempre. Todos os seus feitos, o de ontem e o que virá por vir, ele já tem tudo revelado. Tudo pertence a ele. Ele é soberano, forte e permanece para sempre desta maneira. Então não adianta as pessoas rotularem você. Não adianta as pessoas julgarem você por sua aparência, pela sua altura, pelo seu peso, pela sua maneira de vestir, pela sua maneira de falar. Deus conhece você por dentro. Ele não precisa tirar raio-x. Ele não precisa fazer ultrassom. Ele penetra no impenetrável e fala com você de maneira que você fica vivo, de maneira que você pode fazer algo para ele. Davi disse: Senhor, tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Tu conheces o meu ir e o meu vir. Tu sabe mesmo, Senhor, até as palavras, mesmo antes que eu as fale. Tu já sabe tudo o que virá na minha boca. Quer saber mais, Senhor? Se eu fizer a minha cama na lua, aí tu estarás. E se eu fizer lá no céu, lá o Senhor me achará. Para onde fugirei da tua face? Como vou fugir das tuas mãos grandes e poderosas? Eu não posso fugir da tua face. Davi está dizendo: eu tenho uma esposa e ela me ver deitar, me ver levantar. Mas o Senhor me ver deitar e levantar por dentro também, aquilo que a minha esposa não vê. Os meus colegas, amigos, conseguem ver o meu ir e o meu vir. Quando eu estou indo para o trabalho, quando estou voltando, eles me veem. Mas o Senhor vê o meu coração quando eu estou indo e quando eu estou voltando. Os meus vizinhos veem quando eu pego a minha Bíblia e vou para a igreja e quando eu volto da igreja. Mas o Senhor sabe como eu saio de casa e como eu chego na igreja e quando eu volto da igreja, como estou. Eu não posso fugir da tua face. Ele diz: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho tortuoso, purifica-me, leva-me pela vereda da justiça, somente assim encontrarei paz em ti. É desse Deus que nós estamos falando. É um Deus que, segundo as Escrituras, segundo o visto de João, esta é a função dele:
A função dele é reinar. A função de Deus é reinar absolutamente com todo o poder. Ninguém poderá passar dele. É ele que coordena todas as coisas, no céu, no tempo, na eternidade, em todas as galáxias, na terra, nesse universo. Eu e você. Ele tem eu e você. Ele tem a mim e você, seguro na mão dele. É ele que determina se você vive ou não. Ele determina se você ressuscita ou não. É ele que determina se você vai ou se você fica. É ele, e a ele quem nós servimos. Ele reina e reina eternamente. João diz: eu vejo ele, eu vi ele assentado nesse trono. O domínio está sobre a sua mão. Mas sabe o que acontece mais? João diz assim: mas o livro estava selado, por dentro e por fora. A história está completa. Mas livro selado por dentro e por fora, ele ainda precisa ser revelado em partes. E João diz assim: e eu chorava muito, porque não havia, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, ninguém que pudesse abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. Não havia nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. E eu chorava muito. Está tudo muito obscuro, muito camuflado. A história está toda completa, perfeita. Mas ninguém mesmo, não há um sequer que possa nem mesmo olhar para o livro. E eu chorava copiosamente, disse João. Mas de repente, um dos anciãos disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu, para que pudesse de fato dar a continuidade naquela obra. E João então sai à procura do leão. E ele disse: eu não encontrei nenhum leão. Está lá no capítulo 5 de Mateus. Eu não achei nenhum leão, mas eu vi de pé um cordeiro que tinha aparência de morto, mas estava de pé. Ele tinha aparência de morto, mas estava vivo. Então a função de Cristo Jesus nas Escrituras era pagar o preço. E Ele pagou o preço por mim e por você. E não foi um preço baixo, um preço caríssimo. Foi um preço de sangue. O profeta Isaías disse que Ele foi esmagado, que Ele foi pisado, Ele foi triturado por mim e por você. As suas roupas ficaram salpicadas de sangue. Foi o preço que Ele pagou por mim e por você. A função de Deus é reinar. A do seu filho é de pagar o preço. E Ele pagou o preço por mim e por você. E temos a salvação pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós temos a função da igreja nas Escrituras. Na continuidade, João diz que o dever da igreja é dar a Ele, a quem? Ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o louvor, como esses que foram dados nessa noite, lindos e maravilhosos, que ajudou a levar as nossas almas perante a presença do Senhor, a honra, a glória, o poder, a riqueza, a minha e a tua riqueza. O Senhor não nos quer deixar nu, pelo contrário, quer nos abençoar. Mas não podemos esquecer que temos um compromisso com o Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados. Temos um compromisso, e essa é a função da igreja: fazer com que o Filho de Deus seja conhecido nesse mundo, fazer com que o Filho de Deus seja conhecido em todo esse universo, que Ele seja mais famoso do que a Coca-Cola, porque infelizmente em alguns lugares essa marca chega e o nome de Cristo Jesus não chega. Que Ele seja mais famoso do que os islâmicos, que estão sendo, que o mundo todo está com medo deles. O mundo não precisa ter medo de Cristo Jesus, mas precisa conhecê-lo como único e suficiente Salvador, como aquele que resgata, que salva, que levanta e prepara o homem para o céu. Porque quando caímos lá no Éden, eu digo quando caímos porque eu e você estávamos lá. Você diz: não conhecia Adão, nem eu. Mas nós estávamos lá na raça.
Quando Adão pecou, a raça pecou. E eu sou raça humana. Quando Adão pecou, a raça humana pecou. E eu e você pecamos juntos. Nós estávamos lá, representados pelos nossos pais. E entramos em densas trevas. Para nós não havia margens e nem escusas. Não havia caminho, não víamos nada. Andávamos como ovelhas desgarradas, em densas trevas e escuridão. Mas Deus nos amou de tal maneira, essa maneira tão maravilhosa, que você veio aqui todo cheio da graça para dizer disso. Dessa maneira tão maravilhosa, do texto áureo das Escrituras. Nos amou de tal maneira que deu seu Filho, seu único, era um só, tão precioso, o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Nos deu para nos salvar. E é Ele o único, não existe outro, que sabe o caminho de volta para Deus. Foi Ele que veio de lá, é o único que sabe o caminho de volta. É a única porta que nós podemos entrar para voltarmos para o nosso Pai, para voltarmos para a nossa origem espiritual, para a nossa verdadeira comunhão com os céus. Ele abriu a porta. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar, e a porta é Jesus, e em você passamos. Mas continuamos com essa responsabilidade de fazer com que Cristo seja conhecido e venhamos fazer que com outras pessoas entrem também por essa porta. É estreita, mas dá para passar. O caminho é estreito, mas dá para andar. É estreito, mas é seguro e abençoado. Temos a mão poderosa do Senhor para nos ajudar. Aleluia. Um cantor sul-africano recebeu em sua casa um senhor que estava muito abatido, angustiado. E ele aconselhou esse senhor. Depois ele fez uma composição. Na sua composição, uma parte da letra dizia o seguinte: eu conheço alguém que conhece alguém que pode resolver o teu problema. E eu conheço alguém. Eu não posso resolver o teu problema nessa noite, mas eu conheço alguém que pode resolver o teu problema. E não importa o tamanho do teu problema, Ele é poderoso para resolver todos os problemas. E Ele está aqui, e Ele quer te abençoar. Mas essa noite, Ele quer que eu e você enxergamos mais a necessidade de fazermos missão. E aí vem o grande segredo da missão. A primeira chamada de Cristo Jesus é para a salvação. É a chamada que é para todos os homens e mulheres, para todos os pecadores, para todos os cansados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu fico imaginando quando os discípulos se chegaram para Cristo Jesus para largarem os seus fardos pesados. E no dia seguinte, Pedro e os demais: Senhor, vamos fazer um culto no ar livre. Talvez, são imaginações minhas. Vamos fazer uma campanha. João vai dar um testemunho. Tiago também pode dar um testemunho. De repente Judas pode fazer uma oferta missionária. E eu posso pregar a tua palavra. E eu fico imaginando Jesus dizendo: não, Pedro, tu me aceitou para a salvação. Agora você precisa aceitar um outro convite. Qual é o outro convite, Senhor? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você tem que aprender a ser manso e humilde de coração. Você ainda puxa da espada. Você ainda age de maneira não correta. Você ainda precisa de alguns detalhes na tua vida que precisa ser melhorado, para depois você fazer missão. Muitos de nós temos desejo, mas temos que aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. O Senhor quer que você faça, mas Ele quer que você aprenda dele. E comece aprendendo nessa noite como se fazer missão. Ser manso e humilde de coração, senão não poderemos fazer missão. Você já imaginou isso? Imaginemos que os dias vão passando e novamente chega Pedro: Senhor, agora está na hora. Nós já estamos andando contigo, já estamos aprendendo a ser manso e humilde de coração. Ele continua dizendo para Pedro: não, Pedro, ainda falta mais. Além de aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, você tem que vir após mim.
É todos os dias. Vamos dar uma voltinha aí. Existem as campanhas que a igreja faz. Alguns cultos no ar livre. Existem outras campanhas de visitações. Trabalho de discipulado. Vem comigo. Vinde após mim. E eu vos farei pescadores de homens. Isso não é de imediato. O pastor faz alguma programação e conta com a tua presença. E você muitas vezes diz: eu tenho desejo. Mas só desejo não manda. Você tem que ter desejo e vontade de fazer e dizer: eis-me aqui, pastor, eu estou aqui. O que é que vamos ter na quinta-feira? O que é que vamos ter na terça, na quarta, no sábado, no domingo? Eu estou aqui, eu quero andar com o Senhor, eu quero aprender com o Senhor, eu quero estar junto. E o tempo vai passando. Pedro anda com o Senhor. Ele não só tem uma faculdade teológica, como ele vê na prática o que o Senhor faz com aqueles que estão necessitados, com aquela viúva que clama a Ele, com aquelas pessoas que clamam por sua misericórdia, que clamam pelo seu poder. E você vai dizendo: eu vou precisar de poder, e recebereis poder. É isso que o Senhor está dizendo. E você vai vendo segundo a necessidade, que você vai enxergando dia a dia após começar a fazer missão. Quando começamos a fazer missão, é que enxergamos a necessidade de fazer missão. E o Senhor quer que você saia desse lugar. O Senhor quer que você se levante e comece a fazer missão. E para fazer missão não tem idade, não tem tempo. Você pode começar a fazer. Faça enquanto é tempo. O tempo vai passando. E talvez Pedro diga: olha, Senhor, já estamos andando, já te aceitamos, estamos aprendendo a ser humilde, estamos andando, falta mais alguma coisa? Falta sim. Para ir além, vocês têm que ficar na cidade. Para quê? Para que do alto sejais revestido de poder. Sem poder é impossível fazer missão. Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ninguém poderá lutar enfraquecido. Ninguém poderá fazer a obra do Senhor enfraquecido. E o Senhor te traz nesses cultos maravilhosos, onde Ele tem os seus obreiros, pastor, os seus missionários que vêm darem testemunho e pregam a palavra. Tem aqueles que vêm e cantam esses hinos maravilhosos, nos comovem, e você se alegra e até chora. Mas o Senhor quer que você vá um pouquinho além. O Senhor quer que você se levante. O Senhor quer que o teu vizinho saiba que você é crente. O Senhor quer que o seu colega de trabalho saiba que você é crente, que você é um cidadão do céu, que você é uma cidadã do céu, que você pertence a Ele. O teu vizinho precisa saber disso. Você começa a fazer a missão dessa maneira. Não fuja dessa realidade. Ah, pastor, está tudo bem comigo. Amém, eu louvo a Deus por isso. Talvez você também. Mas o Senhor quer um pouquinho mais. Ele quer um pouquinho mais. Determinado pastor nos Estados Unidos, ele foi numa cidadezinha, num culto de domingo, seria ministrada a Santa Ceia. E lá eles tinham um pequeno lagar manual, que eles preparavam um vinho para a Santa Ceia ali. Eles botavam as uvas no dia anterior, e esmagando, comprimindo aquele lagar, e a uva ia gotejando. Chegava no dia seguinte, já sem nenhum caldo mais, o pastor chegava e dava mais uma apertada, e apertava o que dava aquilo ali, e começava a gotejar um pouquinho mais. E ele ficou umas 2, 3 horas olhando aquilo ali gotejando. E ele ficou pensando: o preço que ele pagou. O preço que ele pagou. Daqui a pouco eu vou dizer que estou em comunhão com Ele. Porque quando tomo a Santa Ceia, quando pego o cálice, eu digo que estou em comunhão com os céus. Quando eu pego o pão, eu digo que estou em comunhão com o corpo. Quando eu pego o pão, eu digo que estou em comunhão com você, com o mesmo corpo. Quando eu pego o cálice, eu digo que estou em comunhão com os céus. Mas eu venho aqui e digo que estou em comunhão com você. E digo que estou em comunhão com os céus. E aí o Senhor proclama, através do seu ministro, uma grande obra de missão.
e nesse momento eu não tenho comunhão. Como posso fugir dessa realidade? Como posso entender a vontade de Deus, a não ser pelos seus filhos que ministram, que são separados para dirigir a obra do Senhor? Você só poderá obedecer a Deus obedecendo o seu pastor, aquilo que é designado para fazer, porque é Deus que constitui pastor para isso. É Deus que dá pastor para a igreja para isso. E tem os planos de Deus. E o Senhor te convoca nesta noite. Um pouco mais. Ele quer um pouco mais. Porque não é em Jerusalém nem em Gerezim. Mas é em espírito e em verdade que você começa a adorar ao Senhor. É dessa maneira. E chega o grande dia. Os discípulos estão assentados. Exatamente assim como os irmãos estão, no mesmo lugar. Eles estavam ali esperando. E de repente, veio do céu. Queridos irmãos, o poder vem do alto. O poder vem de Deus. E eu sei que já tem coração aqui dizendo: Senhor, eu quero fazer um pouquinho mais. Me ajude. Depois você vai vir à frente, ou vai ficar aí, mas vai abrir o seu coração e vai dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu quero fazer um pouquinho mais. Quando o pastor, coordenador de missão, um outro líder designar alguma coisa, eu vou ver o que eu posso fazer. Mas eu quero fazer mais, enquanto é dia. Porque, queridos irmãos, quando a hora chega, os dias difíceis, quando a adversidade bate na porta, parece que o grito começa a diminuir, o pedido de socorro. 2010, estava pastoreando Bom Retiro. Tínhamos ali uma missionária, lá de Joinville. Ela chegou para mim e disse: pastor, eu vou pagar uma consulta para você lá em Blumenau. Eu disse: por que uma consulta? Está tudo bem comigo? Diz ela: não, pastor, você vai em Joinville, se consulta lá com o médico. Eu digo: por quê? Ela disse: vai, pastor. Quando ela disse vai, nessa tonalidade, eu senti um certo temor e autoridade na fala dela. E eu fui a Blumenau. Quando cheguei lá, o médico, de uma maneira muito simples, só pegou assim na minha mão, deu uma olhadinha assim na minha mão, fez assim, olhou na minha vista: meu amigo, você está com cirrose hepática. Nós vamos fazer o exame por fazer, mas com certeza. O horário que fizeram o exame, ultrassom, cirrose hepática, genótipo 4, máximo. Eu digo: tá bom. É agora que a gente chama a esposa, né? Passa o número do cartão das dívidas que tem para pagar. Só Deus para ter misericórdia. Fazer mais o quê? Não dá para fazer mais nada. Mas aquele temor, os céus parece que esmagaram-me. Parece que a terra desapareceu debaixo da planta dos meus pés. Aí vem aquela questão: por que eu não fiz mais? Por que eu não me desgastei um pouco mais? Por que eu não fui mais longe? Por que eu não clamei dos telhados, como diz o Senhor? Eu poderia ter feito muito mais. Venho fazendo desde os 15 para 16 anos, mas poderia ter feito muito mais. Perdi meu pai com 2 anos de idade. Perdi a minha mãe com 4 anos de idade. Hoje nós somos pobres, mas antigamente era muito pobre. Só a misericórdia do Senhor. Os irmãos todos pobres. Tão pobre que os pobres chamavam-nos de pobre. E eles me doaram para uma família lá em Porto Alegre. Não adiantou, comecei a chorar, tiveram que trazer de volta. Me doaram para uma família de italiano, fiquei 3 anos, uma família maravilhosa. Depois me tiraram. Me doaram para uma outra família, lá em Laguna, em Tubarão, Araranguá. Eu digo: misericórdia. Aquela raiva, aquele ódio, abandonado. Natal chegava, olhava as criancinhas recebendo presente, para mim não havia presente. Por que Deus me odeia? Por que Deus tirou meu pai e minha mãe? E agora essa pobreza, essa vida miserável? Aos 9 anos trabalhava para pagar pensão, vendendo picolés, pastéis. Com 11 anos para 12 anos já trabalhava em lanchonete das 5 da tarde às 3 da madrugada no centro de Criciúma. Mas ainda nesse período
Tinha uma avó abençoada, que aos domingos ela ia me buscar onde eu estivesse. Aqui por Criciúma. E dizia: tu vai com a avó, nós vamos ao culto. Íamos de a pé do Mariacel, do bairro de Mariacel, no centro de Criciúma. Assistíamos o culto à tarde e à noite. Quando um jovem pregava, ela batia no meu ombro e dizia: vovó, quer te ver assim, fazendo missão, fazendo a obra de Deus. Chegava a noite, quando alguém falava, ela batia no meu ombro. Ela já estava com os seus 60 e poucos anos de idade. Eu, garotinho, ela batia no meu ombro e dizia assim: vovó, quer te ver assim. Nós estamos vivendo uma geração de fracassados, queridos irmãos, onde não transmitimos mais a palavra de Deus. Missão se começa por você. Quando você começa a se policiar, quando você começa a cuidar da sua vida, quando você começa a divulgar dentro do teu lar, para o teu neto, para a tua neta, para o teu companheiro, para a tua companheira. Eu quero te ver abençoar. Eu quero te ver abençoar. Vamos procurar as dracmas que estão perdidas dentro de casa. Vamos abrir a porta para o pródigo voltar. Vamos fazer missão. Oh, aleluia. Glórias ao Senhor. Oh, glória ao Senhor. Queridos, fui transferido para Anita Garibaldi. Nossa convenção nos mandou para lá, uma bênção. Estávamos 1 ano trabalhando lá, fazendo tratamento pesado, e já esperando o dia da morte, né? Tinha 1 ano mais ou menos, em Anita Garibaldi. Um pregador olhou para mim e disse: o Senhor está me dizendo que Ele vai te dar um fígado. Eu digo: mas ele não sabe de nada. Será que alguém falou para ele? Mas eu não tinha falado para muitas pessoas, exceto o nosso vice-presidente, que não fala muito, a minha esposa. Tudo bem. Cheguei em casa à noite, me deu uma crise horrível. Chamaram os obreiros para orar por mim. Tudo que eu enxergava na frente do olho era só naquela direção da pupila. Ao lado assim não via mais nada, era só naquela reta mesmo, como se fosse um binóculo. Eu digo: misericórdia. Eu só ouvi a voz de uma missionária dizendo: olha, o nosso pastor, o que é isso? No dia seguinte estava mais ou menos fortinho, mas na noite seguinte deu outra forte. Eu cheguei, fui ao banheiro e lá eu caí e tentei chamar a esposa e não deu certo. Então eu levantava a tampa do vaso e batia para ver se ela ouvia a minha voz. E ela ouviu e foi lá e me socorreu. Eu disse: está na hora de Deus me levar, porque já não vou poder fazer mais nada mesmo. Que o Senhor me leve. A minha alma já estava dizendo: recebe a alma do teu servo em paz, Senhor. Mas não era essa a vontade dele, era outra. Chegou pela manhã, 9 horas da manhã, telefone tocou, lá de Blumenau. É do seu Raimundo, a minha esposa, sim, é dele. Que ele esteja aqui 1h da tarde. Chegou um fígado compatível para ele. Aquela correria de última hora. Chamamos o secretário da igreja e fomos para lá. Chegamos 1 hora de atraso. E aquela correria no hospital. Só a misericórdia do Senhor. Mas deu certo. Fui para o centro cirúrgico. O corpo já estava todo inchado. Conseguiram pegar uma veia no pescoço e me botaram para dormir. 11 horas da noite, os olhos vão se abrindo. Eu olho um pouquinho assim para a direita, porque estava com cano, né, por tudo quanto é lugar. Parecia um motor de Fiat 147, só a misericórdia de Deus. Eu vi o meu filho entrar e dizer: pai, já aconteceu, o pai já está transplantado. A minha alma disse: vai dar certo, vai dar certo. Fiquei 7 dias na UTI. Mas quando eu me acordei, talvez o efeito do remédio ficava falando direto e não parava. E eles davam mais uma injeção lá, um remédio para me dormir, e eu não dormia. Não deitava, parecia um elefante, não tinha jeito. Só a misericórdia do Senhor. E o que eu fazia? Eu pregava. Eu prego desde os 15 para 16 anos. Fiquei pregando e pregando. As pessoas passavam no corredor e eu estou lá pregando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mensagem que eu gosto de pregar. Calvário, o sangue, a purificação. Porque muitos estão se afastando da cruz de Cristo Jesus.
Na minha mente eu estava ali com os olhos fechados, mas para mim estava numa cabine de rádio, fazendo o programa que nós temos em Anita Garibaldi. Você está em sintonia com o programa Fonte de Vida Eterna. Esse programa é o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anita Garibaldi. Estou falando Assembleia de Deus, ali na rua Benjamin Sup, número 442. E as pessoas passando. Ué, tem um radialista aí. Misericórdia. E tinha um senhor do meu lado, aqui da Praia do Rincão. Ele disse: pelo amor de Deus, eu quero dormir. Mas esse homem não me deixa. Eu nunca vi um padre, um pastor falar tanto. Ele prega muito. E tiraram ele, botaram no outro quarto lá, mas tinha um atribulado lá, provavelmente dizendo besteiras. Ele disse: por favor, me leve de volta lá para o quarto do pastor. Quero ficar lá, quero ouvir a palavra do Senhor. E foi assim, queridos irmãos. Tem 3 anos e 6 meses, desde os 15 para 16 anos, doente ou não, o Senhor nos chamou para fazer missão. Estamos lá em Anita Garibaldi. O pastor Cícero esteve lá, viu uma igreja abençoada, maravilhosa. O campo é grande, as congregações do interior é de 30 quilômetros, 25, 12, lugares difíceis. Mas lá está o nosso missionário Adão, que essa igreja ajuda a mantê-lo. Temos mais um outro missionário lá. Estamos fazendo a obra do Senhor. Mas eu acredito que tem aqueles que o Senhor tem abençoado com um pouco mais financeiramente, e esses têm o dever de glorificar o Senhor com as suas riquezas. Dai ao Senhor honra, glória, louvor, poder e riqueza, porque o Cordeiro de Deus precisa ser conhecido nesse mundo. O Senhor te chamou, e não cai uma folha da árvore se o Senhor não quiser. Você vai ficar vivo todo o tempo que o Senhor desejar que você fique vivo, mas viva para o Senhor. Do jeito que o mundo vive, se é que vive, o importante é viver em paz com Deus. Mantenha sua comunhão com o Senhor. Não se afaste da presença de Deus. Ele pode te abençoar. Faça missão. Diga: Senhor, eu já te aceitei no convite geral. Eu já venho andando contigo, estou aprendendo. Eu já estou cheio do Espírito Santo. Eu agora preciso fazer. Se encoraje e Deus vai te abençoar. Queridos irmãos, fique de pé. A nossa hora já se passou. Aleluia. Quando, com 15 anos, a minha avó me levava na igreja, e eu cheguei na casa da irmã Bentinha, ali no Mariacel, e ela dizia: o Senhor está te chamando. Eu disse: por quê? Porque ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Eu disse: o que Deus vai querer comigo? Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho nada. Não tenho nada para oferecer para o Senhor. Ela disse: tu tens uma alma preciosa para oferecer para o Senhor, que aliás já pertence a Ele. O horário que eu saí da casa dela, que eu coloquei a mão no portão para abrir o portão e sair, eu ouvi a voz dizendo: vinde a mim, todos vós que estás cansados. Eu estava cansado, sem Deus, sem paz e sem luz. Na terça-feira voltei ao culto. O presbítero começou a pregar a palavra do Senhor, palavra simples, mas ungida, abençoada. E ele pregava: vinde a mim. Quando estava para terminar, as irmãs, os irmãos começaram a cantar: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Um jovem chegou por trás, botou a mão sobre o meu ombro e disse: vem para Jesus. E eu vim para frente. Eu queria chegar e dizer para Jesus que eu não valia nada, que eu não tinha nada para dar para Ele, que não prestava. Mas não precisou dizer nada. Ele tem a minha história segura na mão dele. Ele sabia de tudo. Não precisei dizer uma palavra sequer. Foi só dobrar o joelho. Ele penetrou o meu coração, tirou aquele mundo de trevas que estava dentro de mim,
me deu paz, me deu alegria. O dia maravilhoso, quando as correntes se quebraram, os grilhões caíram por terra, o Espírito Santo tomou conta da minha vida, e levantei-me chorando, glorificando a Deus. E até hoje, e quero fazer até o último dia da minha vida neste mundo, dizendo que Ele é o Salvador, que Ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. Portanto, Ele é o teu Salvador. Invista no reino de Deus. Você tem essa oportunidade. Se temos alguém para aceitar a Cristo como Salvador, venha à frente. Terei o prazer e o privilégio de orar por você. Se temos uma alma para aceitar a Cristo, não perca a sua oportunidade. Não deixe para amanhã essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor te dá. Quero orar por você, irmã. Quero orar por você, irmão, que tem um propósito perante o Senhor. Ou talvez você tenha alguma enfermidade, está preocupado, está preocupada. Eu estou aqui como profeta do Senhor para dizer para você: descanse em Deus. Se jogue nos braços de Cristo. Se jogue nos braços dele. Ele vai te abençoar. Vem à frente, eu quero orar por você. De repente você quer interceder por alguém, talvez pelo um amigo, pelo irmão, pelo esposo ou pela esposa. Se quiser vir à frente, fique à vontade, mas venha como uma testemunha de fé, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Talvez você tenha propósito perante o Senhor. Talvez você tenha propósito feito. Talvez a bênção até chegou e hoje você está cocheando. Irei ofertar ou não? O Senhor te manda ofertar com amor e carinho, com dedicação. Ele é a tua oferta também. Ele se ofertou por você. Aleluia. Vamos estar orando. Com a permissão do nosso pastor, já estarei passando a palavra para os companheiros. Fecha os teus olhos. Pai querido, Pai santo, espero que os teus filhos estejam abençoados, Senhor. E eu oro por esses que estão diante do altar, que vieram, Senhor, para pedir por si mesmos, ou talvez por alguém. Tu sabe a necessidade, Tu conheces a história de todos eles. Pai, estenda as tuas mãos. Se for caso de enfermidade, cura-o, Senhor. Se o problema for no lar, o Senhor tem a solução, porque o Senhor é aquele que resolve os problemas. Abençoa a tua igreja aqui em Sara, Senhor. Abençoa esse departamento de missão. Abençoa o coordenador, Senhor, os parceiros que aqui estão, os companheiros desse ministério. O teu filho, pastor Cirso, Senhor. Senhor Deus trouxe para essa cidade por um tempo. Abençoa ele, fortifica, dá saúde para ele e para a família. Abençoa esse campo, Senhor. Outros campos estarão sendo abençoados, porque o teu filho tem um coração na obra missionária. Essa igreja é uma igreja missionária. Então derrama sobre os teus filhos essas bênçãos. É o nosso pedido, bondoso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.